Bem-vindos todos a mais um episódio do nosso Fluircast. Ok? Então faz o seguinte, se você acabou de entrar aqui na nossa transmissão e você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, aperta ali embaixo no botão e se inscreva. Aperta o sininho ali das notificações, porque assim cada vez que a gente tiver uma transmissão ou a gente subir algum vídeo, você vai ser notificado. Perfeito? E compartilhe esse vídeo com todo mundo. Lembrando que nós estamos tratando um assunto mega importante nestes dias. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós temos visto, aquilo que nós estamos falando nesses últimos dias. Só que hoje nós vamos fazer um pouco diferente dos outros dias e eu queria ler com vocês um pouco do que a Bíblia nos diz no livro de João, no Evangelho de João, para que a gente possa entender um pouco aquilo que nós temos falado nesses últimos dias, ok? Nós vamos ler um texto bíblico nessa manhã para a gente entender melhor. Está em João capítulo 1, ok? João capítulo 1. A partir do versículo 19. Eu vou ler aqui a nova versão transformadora, que ela simplifica um pouco mais o texto, sem perder o verdadeiro sentido dele. Então, para a gente entender um pouco melhor o que a Bíblia nos ensina aqui, diz assim: este foi o testemunho de João, se referindo a João Batista, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. E o profeta, por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado ao leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas eu vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, presta atenção aqui: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba, presta atenção agora, e permanecer sobre ele. Vi o Espírito Santo
descer do céu numa forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Jesus me enviou a batizar com a água, mas quando Deus me enviou a batizar com água, ele me disse: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Uau! Que fantástico que nós acabamos de ler aqui nessa manhã. E hoje eu quero começar a partir, dessa história que todos nós já vimos, ouvimos outras vezes, para entender melhor o contexto daquilo que nós temos falado nos últimos 2 dias. Hoje nós estamos no 3º episódio do nosso Fluidcast, falando sobre a vida do Espírito. Então, para recapitular, como sempre é importante, nós falamos que o homem foi feito da vida do Espírito e no seu espírito, no seu interior, numa parte invisível, era onde Deus tinha comunhão com o homem, porque Deus é Espírito. Ok? Nós também vimos que quando o homem pecou, o pecado, ele fez morrer a vida do Espírito e o homem, portanto, ficou separado de Deus. Nós vimos que quando a Bíblia se refere à morte, no início, no Gênesis, a Bíblia se referia a uma separação de Deus. Então, separado de Deus, eu estou morto. Por quê? Porque o homem, ele não somente ouvia a Deus no seu espírito, o homem era nutrido na sua vida verdadeira no espírito através de um relacionamento com Deus e foi interrompido para sempre pelo pecado. A partir dali, Deus procurou outras formas, outros moldes para começar a restabelecer ou tentar reconectar seu relacionamento com a humanidade. Nós vimos que Deus começou a aparecer aos homens. E ontem nós vimos algo muito importante que falei. Há um momento da história onde Gideão, ele acaba tendo um encontro com um anjo. Deus aparece para ele, através de um anjo aparece para ele para falar que ele seria enviado para salvar o seu povo. E já não havia mais memória sobre quem era Deus, já não se falava mais de geração para geração. A ideia e o testemunho de Deus de família havia sido totalmente perdido. Então o que acontece? Gideão, ele começa a querer provar ou testar a Deus, para ver se era Deus mesmo que estava falando com ele. E Gideão começa a fazer provas e Deus acaba respondendo. E ontem eu expliquei que isso era válido para o momento de Gideão, mas já não mais para o nosso momento da história, para o momento que nós estamos vivendo. Então, não somente hoje, mas nos próximos dias você vai entender melhor por que eu disse isso. E lembre-se, fique com isso muito guardado na sua mente. A história que Gideão viveu, ela era válida para esse momento, mas hoje já não é válida para nós. Hoje nós vivemos num momento melhor, onde nós podemos ser guiados por Deus de uma forma diferente. E por que eu quis ler esse texto de João hoje? Para entender o seguinte: nós vimos e temos entendido que durante todo o que a Bíblia chama Antigo Testamento, o Espírito Santo que habita no nosso espírito. Deixa eu te explicar isso aqui. Nós temos um espírito, certo? Temos uma alma e temos um corpo. Quando o Espírito Santo vem na vida de alguém, ele vem habitar no espírito do homem, ok? Porque tem a ver com compatibilidade de natureza. Não sei se a expressão está correta. Então, o espírito do homem estava morto por conta do pecado, não dos pecados, do pecado no singular. Pecado que Adão cometeu e que separou a toda a humanidade de Deus. Ok?
Então, o que acontece? Nós sabemos, pela palavra de Deus, pela Bíblia, em todo o Antigo Testamento, que o Espírito Santo nunca habitou sobre alguém. O Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas, vinha sobre os reis. Eles eram tocados pelo Espírito e eles profetizavam. Eles tinham êxtases proféticos, alguns deles. Havia movimentos momentâneos onde eles profetizavam, eles faziam certas coisas. Mas a Bíblia nunca nos mostra alguém sobre quem repousava o Espírito Santo, ou o Espírito Santo havia permanecido. Porque o pecado, ele era um impedimento para que Deus pudesse habitar por completo no homem. Portanto, Deus vinha, pum, e se retirava. Porque o homem ainda estava coberto pelo pecado. Mas nós vemos um personagem diferente aqui entrando na história. O personagem mais importante da história. Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, já havia nascido. Só que Jesus não veio à Terra como Deus. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele se despojou da sua glória, que ele deixou de lado tudo que ele tinha de honra e glória como Deus. Ele veio a terra como um homem, ele se humilhou. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele assumiu a forma humana, ele se humilhou como um homem para vir. Jesus deixou toda a sua glória e ele nasceu como um homem, como uma criança natural, com a única diferença que ele não nasceu, ele não foi gerado de forma natural, portanto, ele não carregava a semente, o sangue de pecado de Adão, porque ele não foi gerado por José. Ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Então Jesus foi recebido no ventre de uma mulher, mas a sua natureza não era como a natureza de todos os homens que nasciam. Jesus nasceu sem pecado. Ok? Então Jesus, portanto, era o primeiro homem que estava na terra que vivia uma vida similar à vida que Adão tinha no início, quando Deus o havia criado, porque Adão nasceu, foi gerado sem pecado, assim como Jesus foi gerado sem pecado. Agora, a partir de Adão, todos os homens que nascem, porque nasceram, vinham contaminados pela semente do pecado. E o que aconteceu? Jesus era Deus, mas ao mesmo tempo era homem. Jesus nunca usou um atributo divino como Deus para fazer nada. Ele fez questão de viver como um homem normal, de viver como um homem com todas as suas necessidades. É muito provável que Jesus brincou quando criança, que jogou pedras nos amigos, que brincou com lama, que corriam brincando de pega-pega, porque ele era uma criança normal. Você pode falar assim, pastor, ele não era uma criança normal, ele era o filho de Deus. Sim, mas ele não veio com nenhum privilégio. Ele veio na mesma condição do homem, porque lembrando, quem havia pecado no Jardim do Éden, certo? E quem produziu uma separação praticamente eterna entre Deus e o homem foi um homem, não foi um Deus, foi um homem. Então, para vir resolver esse problema, tinha que vir um homem. E o que acontece? Jesus foi criado com a sua família, ele já havia descoberto que ele era realmente o Filho de Deus, a sua missão. E depois, outro dia, nós falamos sobre isso. E o que acontece? Com a idade de 30 anos, ele é revelado como o Messias. Os judeus têm uma questão muito importante. Com 30 anos, na cultura judaica, você é adulto para assumir os negócios do seu pai, assumir a herança do seu pai e os negócios da administração familiar. Então, com 30 anos, Jesus foi manifestado, revelado como o Messias. E quando aconteceu isso, seu primo, João Batista, que eu conhecia, João Batista conhecia Jesus, eles eram primos. Mas João Batista, quando eles eram crianças, não sabia que ele era o Messias.
E que quando João Batista estava batizando nas águas, no rio, e num dia Jesus foi lá para ser batizado, e quando João viu Jesus lá, nesse momento, algo aconteceu. A Bíblia diz que João Batista mergulhou Jesus na água. Quando Jesus levantou da água, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Mas João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de uma pomba e permanecer. Essa é a chave. Permanecer. Nesse instante, João Batista se lembrou do que Deus havia lhe falado. Porque João Batista não estava ali por vontade própria. Deus disse para João: vai para o rio e batiza as pessoas. E o que acontece? A Bíblia diz que João disse assim: o que me mandou a batizar me disse, no dia em que você ver o meu espírito vindo sobre alguém e repousar, permanecer, saiba que esse é o Salvador, esse é o Messias. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque por primeira vez na história, depois de Adão, depois do primeiro homem, havia outro homem sobre quem o Espírito Santo vinha e permanecia no seu espírito. Por primeira vez, depois de Adão, um homem recebia o Espírito Santo, a vida de Deus no seu interior, para Deus poder falar no seu interior e para ele ser nutrido, ser alimentado por essa vida interior do Espírito Santo. E essa pessoa era quem? Nosso amado Jesus. Nosso amado Jesus era essa pessoa. Olha que legal, gente. Nosso amado Jesus era essa pessoa e ele fez o quê? Ele recebeu a vida do Espírito no seu interior. E a partir dali, Jesus começou o seu ministério. Jesus começou a servir a humanidade escancaradamente. Começou a curar os enfermos, começou a ensinar as pessoas, começou a perdoar pecados, começou a expulsar demônios, começou a fazer tantas coisas. E ele tinha um trabalho exaustivo, um trabalho de muita correria, para cima e para baixo, chamou seus discípulos. Mas tem algo interessante. Jesus disse assim: eu faço somente aquilo que ouvi e vi o meu Pai fazer. Jesus era governado e guiado pela voz de Deus, mas Deus não falava assim com ele. Eu vou colocar um negócio aqui para você ver como que às vezes as pessoas pensam assim, que Deus vai falar assim. Oi, meu querido, Deus não fala assim. Você ouviu? Sai desse lugar, eu não quero que você esteja ali. Deus não vai falar assim. Deus não vai falar assim. Tem gente que pensa que Deus fala assim. Deus não fala assim. Nós vamos descobrir esses dias como Deus fala. E Jesus começou a ouvir a voz de Deus no seu espírito, porque Jesus é o modelo de homem que Deus quer. Jesus não veio como Deus, porque senão as pessoas diriam assim: ai, mas ele era Deus, eu não posso ser como ele. Jesus veio como um modelo de homem e mulher, para que nós possamos ser diante de Deus como ele era. Ele começou a ouvir a voz de Deus no seu interior. E algo interessante, que é fantástico: o Espírito Santo veio sobre ele e repousou, ficou estacionado. Por quê? Porque em Jesus não havia natureza de pecado. Uau! E a partir dali, meus queridos, olha quanto tempo se passou. Se passaram milhares de anos desde que Adão havia pecado. E Deus havia arquitetado todo um plano. Deus escolheu Noé.
Deus escolheu Abraão. De Abraão, Deus lhe deu um filho. Desse filho vieram outros filhos. Desses filhos, Deus gerou uma nação, a nação de Israel. A nação cresceu, Deus se revelou à nação de Israel. Deus lhe deu uma constituição espiritual e moral e social, que é a lei de Moisés. Deus lhes deu profetas, Deus lhes deu reis. Mas tudo isso era uma preparação para a vinda de Jesus. Porque em Jesus é onde conclui. É onde Deus dá... Sabe quando você constrói uma casa e você faz os acabamentos, você põe todos os detalhes? Da mesma forma, quando Jesus apareceu no tempo perfeito, Jesus não podia ter nascido antes, ele nasceu na hora indicada por Deus. Quando Jesus nasceu, Deus disse: agora meu plano está completo e agora nós vamos dar aquele toque final através do meu filho. Jesus apareceu depois de milhares de anos do que havia acontecido com Adão. Sabe que a Bíblia chama Jesus do último Adão no livro de 1 Coríntios? Porque Jesus veio na mesma condição do primeiro. Eles foram gerados diretamente por Deus. Adão não esteve no ventre de uma mulher. Jesus esteve. Mas Jesus não foi gerado por métodos naturais do relacionamento entre um homem e uma mulher. Jesus foi gerado pelo próprio Espírito Santo dentro do ventre de uma virgem chamada Maria. E por primeira vez, depois de Adão, alguém ouvia a voz de Deus da mesma forma que Adão ouvia no início. Por primeira vez, alguém era nutrido. Como assim nutrido? Sim, nutrido. Sabe quando você tem um telefone, tem um aparelho eletrônico e ele precisa ficar conectado à tomada de energia para que ele seja nutrido, para que ele funcione? Da mesma forma, a verdadeira vida do homem não está no físico. A verdadeira vida do homem está no seu espírito, porque Jesus disse assim um dia para um amigo, para a família, de um amigo dele, chamado Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como alguém pode viver se já está morto? É porque a vida do espírito, a vida invisível, ela é mais poderosa que a vida física. Porque quando a vida física acabar, se nós estamos em Jesus, a nossa vida, a vida verdadeira, a vida do Espírito, ou que a Bíblia chama de vida Zoe, nós vamos falar bastante disso aqui, a vida Zoe, ela permanece, porque a vida do Espírito, ela é mais poderosa do que a vida física, do que a vida biológica, ou a vida das nossas emoções. Então, por primeira vez na história, depois que Adão pecou, alguém tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando no seu espírito, e ele era guiado já não mais por uma voz assim, né, como que nós fizemos aqui. Eu quero que você se mova e que você acabe com aquilo que está fazendo. Muita gente pensa que vai ouvir a voz de Deus assim, né? Jesus será governado pela voz do Espírito Santo e já não mais no exterior. Nós não vamos ver nunca Jesus, nunca, fazendo o que Gideão fez. O que Gideão fez? Senhor, me dá aquele sinal. Já viu? É óbvio que isso não é... Você nunca fez, mas você deve ter um amigo que fez isso, né? Ah, Deus, se esse é o marido que o Senhor preparou para mim, faz que ele venha vestido com uma camisa verde. Faz com que ele me leve para jantar no restaurante tal. Ah, Senhor, se esse é a casa que eu preciso comprar, que amanhã esteja sol. Senhor, se esse é o carro que eu devo comprar, ai, que o vendedor venha com uma camisa vermelha. Com certeza você nunca fez, mas você conhece algum amigo seu que fez isso. Às vezes você fez por desconhecer a verdade e o privilégio que você tem hoje de ouvir a voz de Deus. Agora, quem fez isso? Foi Gideão. E muita gente toma esse texto bíblico sem entender
que a Bíblia, olha aqui, eita, o que a Bíblia nos ensina, toma esse texto bíblico sem entender realmente o que a Bíblia ensina por completo na sua mensagem, né? E acaba desperdiçando um privilégio. E nós, a partir dali, nós vemos uma mudança radical no relacionamento com Deus. Jesus começa a se relacionar com Deus como nunca antes nenhum homem tinha se relacionado com Deus. E a partir dali, Jesus se torna o nosso padrão de relacionamento com Deus em todas as áreas. E o que acontece? A partir dali, nós vemos que Jesus nunca mais faz nenhuma prova com Deus, assim como Gideão fez. Quais foram as provas que Gideão fez? Gideão pediu para aquele negocinho de lã ficar molhado, ficar seco, e Deus foi lá. Por quê? E por que Deus respondeu? Porque naquele momento não havia outro método. Porque o homem não tinha a capacidade de que o Espírito Santo habitasse no seu espírito. Portanto, era a única forma que Deus tinha de se comunicar, e Deus respondeu a inquietação e a pergunta de Gideão para ele saber se realmente era Deus. Agora, hoje não tem mais necessidade, porque hoje, se você recebeu a Cristo, se Jesus se tornou teu Salvador, Ele perdoou teu pecado. Não vou falar mais nada, vamos deixar para amanhã. Ok? Vamos parar por aqui. Eu te encontro amanhã, aqui, novamente, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, para um tempo ultra maravilhoso. Convida todo mundo, chama todo mundo. Esse episódio vai ficar salvo aqui. Compartilha com todo mundo esse episódio. E que o teu dia seja maravilhoso. Deus te abençoe. Tchau, tchau.